Bom dia, alunos. Olha, é o seguinte, como vocês pediram muitos assuntos para serem revisados, nós teremos poucas aulas, eu resolvi fazer umas videoaulas com explicação da maior parte dos conteúdos para que possamos tirar as dúvidas, tá? Então, o primeiro assunto, eu vou tentar fazer um vídeo rapidinho, que esse assunto é simples. O primeiro assunto que vocês me perguntaram foi a parte fonética, tá? A parte da fonética é uma parte dentro da língua portuguesa, na parte do gramatical, que estuda especificamente os sons da fala da língua portuguesa, tá? Então, nós temos determinadas palavras são formadas por letras, mas os sons geralmente são diferentes, tem uma representação diferente dessas letras. As letras são os sinais gráficos, tá, que representam essas letras. Então, algumas letras podem ter mais de um som, alguns sons podem ser representados por mais de uma letra. Por exemplo, quando nós temos a palavra cozer com Z ou com S, o som do Z e do S é idêntico, certo? Só que cada um tem o seu significado. Cozer com S é costurar, cozer com Z é cozinhar, certo? Por quê? Porque essas duas palavras possuem radicais diferentes, elas são originadas de palavras provavelmente latinas, escritas de forma diferente, tá? Então, essa é basicamente uma grande diferença. O fonema Z, esse fonema Z, pode ser representado tanto pela letra S como pela letra Z. Então, aí tá a diferença básica de fonema e letra, tá? Eu fiz aqui mais ou menos um resumão, depois eu vou enviar para vocês, tá? Então, aqui. Então, a diferença entre fonema e letra, acho que acabou ficando tranquila, né? Nós temos, por exemplo, o X, por exemplo, a letra X, em algumas palavras, como por exemplo táxi, ele pode representar dois fonemas. Então, esse xi é uma única letra, que é o X, só que nós temos dois fonemas, o K mais o S, certo? Então, foneticamente, a palavra táxi é escrita T-A-K-S-I, certo? E graficamente, né, gramaticalmente, corretamente falando, é escrito T-A-X-I, certo? Então, esse é um caso de uma letra que representa dois fonemas, tá? O contrário disso é o chamado dígrafo, quando nós temos, por exemplo, SH, CH, LH, NH, SS, RR, tá? Então, por exemplo, na palavra barro, né? Esse ro que a gente fala são dois R's, então são duas letras, duas representações gráficas iguais, só que esse R somado a outro R apresenta apenas um som, tá? Então, toda vez que nós tivermos CH, SH, RR, SS, tá? Mais de uma letra que representa um único som, como no caso de carro, certo? De taxa, tacho, né? Desculpa, com CH, né, no caso, nós teremos um exemplo de dígrafo, tá? Então, mais de uma letra e um único som. Há algumas letras na língua portuguesa que não possuem som. Isso é por questão etimológica. Geralmente, né, principalmente o H no início de algumas palavras, tá? Então, o H, por exemplo, na frente da palavra hotel, tá? Ele não possui som nenhum. A gente fala é um H mudo, certo? Por que ele está lá presente? Porque a palavra no latim ou na sua etimologia, né, na palavra do idioma o qual originou, essa palavra foi escrita antes com H, que provavelmente tinha algum som, e transcreveu para o português sem nenhum som, mas respeitou-se a grafia do radical original da palavra, tá? Nós temos as classificações de alguns fonemas, tá? Então, nós temos as letras, a gente conhece umas letras, as 5 denominadas vogais e o resto denominado consoante, tá? Mas existe uma pequena diferença entre um som vocálico e um som consonantal. Então, por exemplo, quando eu digo planta, esse N ao lado do A,
ele é uma consoante, né? Todo mundo sabe que o N é uma consoante. Mas ele não tem um som consonantal. Ele apenas está ali para dar um som nasal à vogal A, certo? Então, o som dele seria basicamente de uma semivogal, tá? Então, por exemplo, quando a gente tem, deixa eu pensar, caldo, tá? Caldo é escrito C-A-L-D-O, certo? Esse L a gente não fala cálido, né? A gente fala caldo. Então, esse som do L, ele é um som de U, tá? Ele é um som de uma semivogal. Ele tá ali apenas para ajudar no sonzinho da vogal A, certo? Então, esse L, no caso, ele não é uma consoante, tá? Ele tem um som vocálico mais fraco do que o som A, tá? Então, toda vez que tiver a letra A numa palavra, o A será sempre vogal, tá? E aí, no caso ali do L, será um sonzinho de semivogal, certo? Por exemplo, a palavra beira. Quando eu falo beira, vocês percebem que o som do E é mais forte que o som do I. Então, o E é a vogal e o I é a semivogal, tá? Nós temos aqui umas noções lexicais que são importantes vocês conhecerem. Por exemplo, os acentos, tá? O acento circunflexo é quando ele dá um som mais fechado, mais nasal a uma palavra. Por exemplo, avô, tá? Diferente de avó, que tem um som aberto, né? E o acento que diferencia o avô de avó é aquele acento agudo, certo? Essas diferenciações na língua são chamadas de noções léxicas, né? Ou acentos, o acento grave, acento circunflexo, certo? Tem também o cedilha, né? Que dá ideia, dá um som de S no C, né? Por exemplo, na palavra cabeça, né? Eu coloquei outros exemplos aqui no resumo de vocês, tá? Eu vou enviar esse resumo para vocês estudarem, tá? E outra coisa importante que a gente é bom vocês saberem de conceitos para essa aula inicial, tá? O que é um monossílabo, tá? Monossílabo é uma palavra que tem uma única sílaba. Ela pode ser tônica ou átona, tá? Por exemplo, pó é um exemplo de monossílabo tônico, tá? C já é um exemplo de monossílabo átono. Mas isso quando as palavras estiverem completamente sozinhas. Às vezes, no correr da frase, com a necessidade de uma determinada ênfase na fala, um monossílabo átono pode se tornar tônico, tá? Que mais? A dissílaba, nós temos palavras com 2 sílabas, trissílabas com 3 sílabas, né? E a polissílaba com 4 sílabas ou mais, tá? E outra questão importante que é bom vocês saberem também é a questão do acento gráfico, tá? Nós temos a palavra, ela é oxítona, quando o acento dela fica na última sílaba, tá? Como é o caso de café. A paroxítona, quando nós temos na penúltima sílaba, como é o caso de lápis, tá? E a proparoxítona, que é quando a palavra precisa ter no mínimo 3 sílabas, né? Ou mais, né? E a gente fala que a parte tônica dela é na última sílaba, certo? Como, por exemplo, México, tá? Então, a gente sempre vai contar, né? Desculpa, não na última, na antepenúltima sílaba, tá? Então, a gente sempre vai contar a sílaba de trás para frente, colocar última, penúltima e antepenúltima, tá? Então, última oxítona, antepenúltima paroxítona, penúltima paroxítona, antepenúltima proparoxítona, tá? O próximo assunto eu vou fazer um outro vídeo. Obrigada.